What's up? Eu sou o Guto Cricione e neste vídeo eu vou contar para vocês por que nós tomamos a decisão de sair do Brasil e vir morar nos Estados Unidos. Como conseguimos o nosso visto para viver legalmente nesse país. O que a gente fez com todas as nossas coisas no Brasil. Tudo. E como nós chegamos aqui, o que nós fizemos no começo. Fica comigo. Bom, uma das coisas principais que levou a gente a sair do Brasil foi segurança. A gente foi assaltado em casa, foi uma coisa terrível, horrível. 3 elementos dentro da nossa casa, os 3 armados com pistola e mais um do lado de fora dando cobertura. Então foi uma coisa, assim, uma experiência que a gente realmente não deseja para ninguém. Foi muito ruim mesmo. Isso já deu uma traumatizada bacana na gente. Eu não tinha um dia que eu voltasse para casa ou que eu fosse sair de casa, que eu chegasse no portão, que eu não me lembrasse de toda aquela situação, de toda aquela cena do rapaz me rendendo, botando a pistola no meu nariz e entrando e rendendo todo mundo. E isso foi terrível, porque também foi na frente dos nossos filhos pequenos. O Enzo tinha, se não me engano, 7 anos e a Giovana bem menos, 3 anos a menos que ele. Então foi muito traumatizante, foi muito ruim. Graças a Deus eles não ficaram com traumas do assalto, mas foi uma coisa bem ruim que aconteceu com a gente. Isso foi uma espécie de um divisor de águas para a gente realmente pensar, porque quem me conhece, quem é meu amigo pessoal, me conhece, sabe que eu sempre tive uma coisa assim com os Estados Unidos, um sonho, aquele lance do sonho americano. Mas a gente deixa engavetado. Agora, depois desse fato, realmente a gente conversou sério, eu e minha esposa, e tomamos uma decisão. Outras coisas ajudaram, né? A economia do país estava muito ruim, os nossos negócios, nessa altura, estavam bem ruins. A gente chegou a ter 2 casas de festas bem bacanas lá, funcionando, bem legais, com bastante festas e tal. Só que com a economia caindo, ninguém ia fazer uma festa cara e, consequentemente, o nosso negócio caiu bastante, de chegar ao ponto de a gente não ter nenhuma festa fechada para frente na nossa agenda, que antes era lotada. E a gente tinha uma estrutura grande, gastos enormes, e a gente não teve como manter um negócio assim. E aí nós transformamos esse negócio, que era uma casa de festa, o local era ótimo, o ponto era muito bom, transformamos numa casa noturna, uma casa de shows, que é um negócio rentável, mas não era um negócio que eu particularmente gostava de fazer. E a gente teve vários problemas quanto a isso. Quando era casa de festa, nunca teve problema algum. Mas quando virou casa noturna, aí teve que trocar o CNPJ, a empresa, e aí tinha vários órgãos que queriam dinheiro, propina, enfim. Não preciso entrar nesse detalhe, que quem mora no Brasil sabe como é que funciona, infelizmente. E a gente não pagou e, consequentemente, não conseguiu o alvará definitivo para o funcionamento, e veio o PROCON e fechou a nossa casa. Então, foi um estresse danado. Então, isso tudo contribuiu muito para a gente querer sair do país. E uma coisa também que era horrível era a segurança, porque você não tem segurança nenhuma no Brasil. E isso estava afetando diretamente nas crianças. Até o fato da gente levar as crianças na escola já estavam afetando eles. Estavam muito preocupados e perturbados com isso. Ao fato da gente atender um celular na rua, as crianças falaram: não, pai, esconde o celular, ó, tem um cara suspeito ali, ó, tem um cara vindo de bicicleta, tem um cara vindo de moto. Então era uma situação que a minha sogra queria regar o jardim em frente de casa. Pedia para eu ficar olhando da janela, que a nossa casa era no 2º andar. Ela pedia para eu ficar olhando da janela para ver se vinha algum suspeito, alguma moto, algum carro, para ela correr, entrar correndo. Então, gente, isso não é vida. A gente tinha uma casa maravilhosa, grande, com piscina, uma coisa linda. Só que teve um ponto que nós éramos presos dentro da nossa casa. Sabe, valores invertidos no país. O bandido estava solto e a gente estava preso dentro de casa. Eu costumava falar, é uma roleta russa. Você vai para a rua, você não sabe se vai voltar com vida. Então a gente não aguentava mais isso. E a gente sabia que aqui nos Estados Unidos era muito diferente. Principalmente aqui no bairro que a gente mora, no condado que nós moramos, que é o condado de Orange County, é um lugar muito tranquilo. A gente sabe, tem amigos que moram em Nova York, até em Los Angeles, que é aqui do lado, que é cidade grande, que não é tão tranquilo quanto aqui. Não é igual ao Brasil, nem de perto. Mas não é tão tranquilo quanto um condado de Orange County, que é onde nós moramos. E a gente estava buscando essa paz. A gente estava buscando deixar as crianças soltas, brincando aqui no condomínio que a gente mora.
sabe, sem preocupação, e isso não tem preço que pague. Isso aí é muito gratificante, a gente fica muito satisfeito. Vamos lá, essa parte interessa muita gente. Como nós conseguimos o nosso visto para viver legalmente nos Estados Unidos? No nosso planejamento, eu vim algumas vezes aos Estados Unidos, eu tinha primo que morava aqui, família, então eu vim algumas vezes aos Estados Unidos para conhecer o local, para fazer aquele todo escaneamento de área, de negócios, enfim, traçar o nosso projeto. Gente, da decisão até a gente concluir toda a etapa de chegar nos Estados Unidos, levaram mais ou menos uns 3 anos de planejamento. Acho muito importante isso. De repente não precisa levar esse tempo todo, mas quem está com essa decisão de mudar, se planejar direito, juntar um dinheiro para você, pelo menos, na minha opinião, pelo menos ficar 6 meses aqui, você arruma trabalho, quem tem garra, quer trabalhar, arruma trabalho rápido, mas qualquer trabalho, mas eu aconselho você trazer grana para 6 meses, para você não ficar preocupado quanto a isso. Então, o que nós fizemos? O que eu fiz? Numa dessas viagens, eu marquei uma entrevista com uma advogada de imigração e expus todas as situações que eu poderia, qual seria a melhor situação para eu conseguir um visto para viver legalmente aqui. E dentre as situações que eu tinha, eu contei do assalto, que eu talvez pedisse um asilo, mas era complicado, porque o assalto já tinha passado um tempo, e ela falou que era muito arriscado, porque se eu não conseguisse o asilo, eu teria que sair do país na hora, então não tem segunda chance. Foi negado o asilo, você tem que deixar o país. E eu tinha a possibilidade de uma cidadania europeia, porque a família do meu pai tem descendência europeia, é italiano, então eu tinha essa possibilidade. Ela falou, esse é o melhor caminho. Se você tirar a cidadania italiana, a gente consegue dar entrada no seu visto E2. E você vai ter que comprar um negócio nos Estados Unidos, ou montar ou comprar. Comprar era melhor porque o negócio já vai estar funcionando, já vai ter uma renda para a gente provar para o governo. E o visto é maravilhoso, esse visto ele é renovável de 5 em 5 anos, pelo resto da vida. Você só precisa que o seu negócio seja real e funcionando, tá? Então você tem que fazer um business plan, você contrata um outro advogado, especialista em business plan, ele vai montar esse plano de negócios de 5 anos e você tem que cumprir ao máximo aquela meta ali que foi traçada, que você vai apresentar para o governo. Então, o que eu fiz? Eu fui para a Itália, me informei, juntei todos os documentos, com uma prima minha, já tinha tirado, uma prima de São Paulo, eu morava no Rio de Janeiro, uma prima de São Paulo tinha tirado a cidadania, os documentos eram praticamente os mesmos, só o pai dela, o avô dela era diferente, mas o bisavô, que era o mais importante, que seria o italiano, era o mesmo. Então ela me deu a pasta, eu tirei os documentos do avô dela, do pai, e consequentemente dela, e entrei com o meu avô, o meu pai e os meus documentos, e automaticamente dos meus filhos já entram também. Eu pesquisei, no Brasil, em média, para tirar a cidadania italiana, levam 13 anos. E eu pesquisei, muita gente não acreditou, mas na Itália fui informado que em 3 meses eu tirava a cidadania italiana. Depois de muita pesquisa, eu contratei uma assessoria maravilhosa lá e fui para a Itália. Fui para a Itália com todos os documentos em mãos. Na verdade, eu contratei uma pessoa no Brasil para agilizar os documentos e quando estava tudo pronto, eu falei para ela, eu nem quero que você me entregue, eu quero que você mande direto para o assessor da Itália. E eu cheguei na Itália antes dos documentos. Então, um dia de Itália, no segundo dia os meus documentos chegaram, foi para a mão do assessor e a gente começou esse trâmite todo. Eu vou reduzir aqui, vou simplificar. Em 3 meses saíram todos os meus documentos italianos com o meu passaporte italiano. E aí eu vim para os Estados Unidos munido desses documentos. Depois eu vou fazer um vídeo só contando passo a passo do E2 que as pessoas pedem bastante. Mas esse aqui é mais da nossa chegada nos Estados Unidos. Então eu voltei para Los Angeles, munido de todos esses documentos e sentei com a advogada, já com um plano traçado, e fui em busca de uma empresa. Como eu já havia trabalhado no Brasil com comunicação visual, com signs, placas, adesivos, banners, essas coisas, foi o melhor caminho que eu encontrei. Então eu comecei a buscar equipamentos. E graças a Deus, esse foi um presente de Deus, eu achei um senhor que estava se aposentando, vendendo todos os equipamentos.
E eu fui lá ver, nós fomos lá ver, meu primo fomos lá ver os equipamentos, e os equipamentos estavam muito bem conservados. Ele era um coroa, assim, um senhor bem cuidadoso, muito cuidadoso, estava tudo em ótimo estado, e era uma empresa assim montada. Não estava mais num local, estava tudo na casa dele. Ele ainda estava funcionando com alguns clientes que ele mantinha, mas os equipamentos estavam em um estado assim maravilhoso. E eu conversei com ele, falei, olha, eu quero ficar com os equipamentos, o preço realmente também estava ótimo, foi um presente de Deus, como eu falei. E eu falei para ele, ó, eu quero ficar com os equipamentos, mas eu preciso dos documentos. A princípio ele achou até estranho. Como assim você precisa dos documentos? Porque aqui, gente, para você abrir uma empresa, eu vou te falar, você leva aí no máximo, chutando alto, 5 dias para sair tudo perfeito. É bem rápido, aqui não tem a burocracia que tem no Brasil. E aí ele achou estranho o fato, mas eu expliquei, olha, eu preciso porque eu estou tirando um visto, é um visto E2 de investidor europeu, e eu preciso de uma renda retroativa, provar essa renda retroativa. Então, como a empresa já funcionava, mesmo ela estando bem devagar agora, ela teve um histórico que vinha de 2010. E ele entendeu, eu fiz um levantamento, ele me autorizou, eu pedi para o advogado fazer um levantamento da empresa, estava tudo ok, tudo direitinho, tudo pago, não devia nada. E assim a gente fechou o negócio. Eu comprei a empresa com todo o equipamento dele e os papéis, a empresa que eu digo no papel. E isso foi muito bom para agilizar todo o meu processo do meu visto. Feito isso, empresa comprada, tudo certinho no documento, a gente começou a dar entrada. Então aí eu fechei com a advogada, uma advogada maravilhosa aqui também, ela é brasileira, isso me ajudou muito. Então fechamos o processo para o nosso visto E2. Esse processo demorou desde da efetiva contratação da advogada até eu ter que ir para o Brasil, porque ela achou melhor eu fazer essa entrevista no Brasil, deve ter demorado aí 1 mês e meio, mais ou menos, entre escritório de advocacia de imigração e escritório de advocacia do business plan, que é o plano de negócio. 1 mês e meio, acredito que tenha demorado tudo. Então chegou a hora, tudo pronto, ela falou assim, sua entrevista está marcada no Brasil, sua entrevista é na sexta-feira, dia tal, não me recordo o dia. E aí, que foi um negócio muito doido, a minha passagem aí comprei a passagem e tal, a minha passagem de avião era pro dia, tipo assim, exemplo, a minha entrevista era no dia 5, na sexta-feira. Eu comprei a passagem para dia 1º, então dava de sobra, né, para chegar no Brasil e tal, aquele negócio todo. Só que minha passagem era para dia 1º, só que depois da meia-noite. E, cara, eu tava dormindo de madrugada, minha esposa me liga, corre para o aeroporto, sua passagem é agora, meia-noite, que a passagem era assim, tipo, 1 hora, meia-noite e meia, alguma coisa assim. Só que eu confundi os dias pelo fato de ser meia-noite, fiquem atentos quanto a isso. Aí quando eu liguei para a companhia para tentar reaver a passagem, que eu não consegui, eu tive que pagar uma multa, quase o valor de outra passagem, ela me falou que isso é muito comum, quando a passagem depois de meia-noite as pessoas confundem o dia, se atentem a isso. Enfim, eu cheguei na quarta-feira no Brasil, comprei outra passagem, paguei a multa, aquele negócio todo, cheguei na quarta-feira no Brasil e minha entrevista era na sexta. Fui na sexta-feira, aquele negócio, aquele nervosismo inexplicável, fui para o consulado do Rio de Janeiro, ela falou que no Brasil, para esse tipo de aplicação, o Rio de Janeiro era o melhor, por sorte minha, que eu já estava lá. E fui pro consulado, assim, rezando para todos os santos, pedindo para tudo. E, na verdade, a minha entrevista foi muito tranquila. A pessoa, a consuleza que me atendeu, era uma menina até nova, uma americana, mas que falava português bem, eu entendia perfeito o que ela falava. E realmente ela me fez apenas 3 perguntas. O meu processo estava tão bem montado, tanto o processo do escritório de advocacia quanto do business plan estava tão bem montado, eu tinha uma pasta extra de documentos, porque vocês têm um limite de folhas de documento. Que o consulado fala, você tem X documentos que você pode mandar, X folhas. Então eu tinha aquele limite todo e eu tinha mais uma pasta extra que a minha advogada preparou, falou, você vai levar essa pasta extra, cara, era um chumaço de papel assim, ó, 2. E você vai levar essa pasta extra que se caso precise, você já está com eles ali. Você não vai apresentar, porque no dia da entrevista, um tempo antes, você deixa os seus documentos no consulado e aí eles marcam a entrevista efetiva. Então, nessa sexta-feira eu entreguei meus documentos e aí a gente aguarda um outro e-mail. Esse e-mail foi mandado para o escritório de advocacia e o escritório me comunica, você vai para a entrevista, essa falada que eu estava falando para vocês. E aí, então, estava tão bem montado, tanto o de advocacia quanto o business plan, que eles me fizeram 3 perguntas.
E assim, era nítida a sensação que eles fizeram as 3 perguntas porque tinham que fazer alguma pergunta, de tão bem montado que estava o meu processo. Então eles me perguntaram sobre o dinheiro, que os advogados aconselham a você ter um valor de 100 a 150 mil dólares, pelo menos, que é para vocês provarem que é um risco que você vai correr, para você provar que você está correndo um risco para investir no país, que é uma coisa séria. Então eles me fizeram uma pergunta sobre o dinheiro e me fizeram 2 perguntas sobre pessoas que eu iria contratar. Então a outra pergunta eles me perguntaram, você só quer contratar pessoas com o mesmo visto que você não quer contratar americanos? Eu falei, não, pelo contrário, eu quero contratar americanos, até pelo conhecimento do local, isso vai ser muito bom para o negócio, os americanos vão ter mais conhecimento de pessoas, enfim. Ok. E a outra pergunta, na verdade, ela fez uma pergunta também que ela me perguntou se eu queria, quantas pessoas eu queria contratar, e eu falei, eu preciso contratar pelo menos as pessoas que estão no business plan, que seria em média um americano por ano. Em 5 anos, dariam o primeiro ano não conta, dariam 4 americanos no final do processo, dos meus 5 anos, entendeu? Então foi muito tranquilo. Quando ela perguntou isso, ela falou, olha, você está aprovado, e ela carimbou. E ali, eu vou te falar, foi uma sensação, uma alegria que me invadiu na minha alma, assim, um negócio. Eu saí dali daquele consulado, cara, eu chorava, eu ria. Eu andando pelas ruas do Rio de Janeiro, assim, enlouquecido, assim, agradecendo a Deus por aquele processo, sabe? Foi muito pensamento positivo, foi muita oração, principalmente na Itália, imaginando aquele momento ali da pessoa falar, você está aprovado para ir para os Estados Unidos. Porque a minha família, a minha esposa, falou, olha, eu concordo com todo o plano, mas eu só vou para os Estados Unidos se a gente for legal. Eu não posso ter o impedimento de voltar para o país, para o Brasil, caso eu precise, num caso extremo de doença ou qualquer coisa parecida. E eu falei, você está certa, e já que existe essa possibilidade, assim, existe várias possibilidades. Eu não aconselho a ninguém vir para os Estados Unidos ilegal. Eu aconselho a você estudar o visto que mais se encaixe para você. Então tem muito visto, gente, muito visto mesmo. Então você vai conseguir um visto para você viver legalmente nesse país, porque aqui você vai ter muitas oportunidades de crescimento. O país é de meritocracia. Se você correr atrás, se você trabalhar, aqui você consegue. Aqui não tem pobreza, sabe? Você trabalha, você consegue conquistar suas coisas. Então, naquele momento, daquele carimbo ali de aprovado, foi um estágio de glória, assim, para mim, foi uma coisa muito gratificante. Eu aconselho a todos passar por essa sensação. Ok, visto aprovado, então tá na hora de colocar o plano em ação, aquele negócio todo. Eu já tinha empresa nos Estados Unidos, então eu tinha mais um tempinho para ficar no Brasil, coisa rápida para eu partir, para já começar a tocar a empresa, né? Na verdade, a empresa já estava indo devagar, meu primo já estava tocando nos Estados Unidos. O que vamos fazer? Vender tudo para arrecadar mais grana e para ficar um pouco tranquilo, que é aquele lance que eu falei para vocês, de ficar pelo menos 6 meses tranquilo. Apesar de eu já ter empresa, é uma coisa nova, estava começando. Quando a gente comprou a empresa, veio um cliente para a gente da empresa. Não veio os clientes, sabe? Até porque ele estava parando, ele ia mudar para Virgínia, enfim, não tinha mais cliente, ele não estava movimentando. E alguns clientes que eu só queriam trabalhar com ele, enfim, só veio um cliente. Então eu estava do 0. E aí o que a gente fez? Começou a vender tudo que a gente tinha. Como? Gente, Mercado Livre, OLX, Facebook, Marketplace, a gente anunciou tudo. E a gente acabou descobrindo uma coisa que a gente nem sabia. A gente vendeu tudo que a gente tinha. Tudo que a gente quis vender, a gente vendeu. Claro, a casa não. Umas casinhas que nós tínhamos, a gente vendeu, mas a nossa casa que a gente morava, não. Agora, carro, tudo dentro de casa, tudo que a gente quis vender, a gente conseguiu vender. A gente é só querer fazer um anúncio legal, botar um preço bom também, né? O mais difícil foi o carro, que era um carro, na época era um carro caro, é uma Santa Fé. A gente conseguiu vender ela por 42 mil. Isso foi em 2017. Então a gente conseguiu vender bem. Quem comprou foi um americano, engraçado, né? Um americano que estava morando no Brasil, trabalhando com turismo. Então ele comprou nosso carro. A gente conseguiu vender tudo. Isso foi muito bom e ajudou bastante aqui no começo pra gente começar a nossa vida, né? Porque a gente teve que comprar tudo, você imagina. Eu aluguei um apartamento aqui nos Estados Unidos, eu entrei no apartamento porque eu vim primeiro, antes deles,
Não tinha nada no apartamento, nada. Só tinha as coisas que realmente vêm no apartamento aqui, que são geladeira, fogão, micro-ondas, máquina de lavar pratos. Isso já vem no apartamento, mas eu não tinha nada, não tinha um colchão, não tinha nada. Então a gente começou do 000. Você imagina, eu com quase 50 anos começar uma vida inteira do zero. Mas vou te falar, vale muito a pena. Então a minha chegada aqui, eu vim primeiro, como eu falei para vocês, comecei a tocar as coisas da empresa e comecei a ver um local para a gente morar, porque nessa altura então eu ficava na casa dos meus primos. E aí eu precisava de um local meu para receber minha família. E pedi ajuda para meus primos, até por causa da dificuldade do inglês e tal, e consegui abrir uma conta a conta no banco eu já tinha aberto antes, no começo, quando eu vinha para cá. Não é difícil, tá, gente? Inclusive, quem quiser mais toques e tal, a gente pode seguir a gente no Instagram, que a gente dá toque quase todos os dias, Criciones na Califórnia. Ou deixa no comentário aqui, manda um e-mail pra gente, tem no corpo aí do vídeo tem um e-mail comercial, e o que a gente puder ajudar vocês, a gente ajuda, tá? Pode contar com a gente quanto a isso. Então, eu pedi ajuda dos meus primos, eu procurei vários locais e achei esse condomínio aqui, que foi bem receptivo, e eu consegui alugar um apartamento na época. Eu não tinha o Social Security, mas mesmo assim eu não precisei nem de fiador. No começo da conversa eles perguntaram se eu tinha um fiador, eu falei que tinha, os meus primos, é uma espécie de fiador, né, um sponsor. Então eu falei que tinha, mas na verdade eles não pediram, não precisou. Eu precisei dos meus extratos bancários, como eu estava com uma grana legal lá por causa da história da empresa que eu falei para vocês. Eu tirei vários extratos, me pediram 3 meses, eu levei 5 meses de extratos bancários, conta daqui dos Estados Unidos, mais as contas do Brasil, que a gente tinha alguma coisa lá por causa da venda das coisas, e juntei tudo e mostrei para eles, e a gente conseguiu assim fechar o contrato aqui de 1 ano para nossa casa. Então foi tranquilo, não foi difícil, foi bem fácil até. E comprar um carro então é a coisa mais fácil do mundo. Você consegue comprar um carro parcelado aqui só com passaporte. No meu caso, eu marquei vários carros que eu queria, procurei na internet, dei uma busca, anotei todos os carros que eu queria comprar, que eu queria ver, e saí um dia com um amigo meu, ele me levou nos locais, enquanto ele fazia um delivery de trabalho dele, que ele faz delivery para a Amazon, enquanto isso a gente ia nos locais olhando os carros. E acabou que a gente entrou numa agência de carros e eu fui ver o carro que eu tinha visto, que era uma Tucson. Só que a Tucson não estava muito legal e tal, e ele falou assim: Guto, por que você não compra esse aqui, cara? Olha como ele tá bonito. E na época era um Kia Sorento, pô, carro lindo, branco pérola e tal. Eu falei com ele: cara, isso aí não dá, isso aí deve estar muito caro, é bem acima do meu orçamento, um carro mais novo. Ele falou: não, ó, tá aqui um preço muito bom. E aí quando eu cheguei lá perto dele para ver o carro, tava um preço assim excelente. Eu nem acreditei, na verdade, chamei o vendedor e o vendedor falou: a gente está numa promoção, era um feriado aqui, se não me engano, não lembro se era Labor Day ou Veterans Day, alguma coisa assim, era um feriado e o carro já estava com preço bom e ainda estava $1.000 abaixo. Então foi assim uma coisa, eu não consegui financiar nessa agência porque precisava ter o Social Security Card, eu não tinha ainda o meu social, eu não tinha tirado ainda, que eu tinha acabado de chegar. E aqui a gente precisa muito de carro, gente. Então, eu não consegui financiar o carro, mas o carro estava num preço tão bom que eu resolvi comprar à vista, que foi uma ótima coisa, que foi menos um problema na minha cabeça de prestação. Então, eu fechei esse carro à vista, também foi uma coisa bem fácil de fazer, bem fácil, com a ajuda de um amigo. Por isso que eu falo, quando você chega aqui, você tem que ter um amigo, tem que ter uma base. Um amigo, um parente, um familiar. Caso você não tenha, é bom você procurar na internet, tentar construir uma amizade e até mesmo contratar um assessor, que no começo aqui você vai precisar para tirar sua carteira de motorista, para abrir sua conta no banco, para você conseguir alugar um local, pode ser uma casa, um apartamento ou mesmo um quarto, que aqui é muito comum esse fato de alugar quartos, que chama-se roommate. E é bem mais fácil de você alugar. Roommate, você vai conversar com a pessoa, não vai ter contrato, não vai ter nada disso. Na verdade, ela já vai ter alugado o local e você vai dividir um quarto daquela... Dividir não, você vai alugar um quarto. Até mesmo dividir. Tem gente que divide um quarto para 2 pessoas e tal. Então, isso é mais fácil. Caso você venha sozinho, a sua vida é muito mais fácil. Eu vim com a família toda, então é bem mais complicado.
mas você pode fazer isso e é mais fácil. Mas eu aconselho a você ter alguém aqui, não chegar aqui sem ninguém, sabe? Sem uma base. Chegar no aeroporto ali perdido, o que eu vou fazer? Então eu te aconselho a procurar na internet, procurar nos grupos, e para chegar aqui com esse suporte. Vai ser muito importante, vai ajudar muito, é fundamental na sua chegada nos Estados Unidos. Então eu consegui alugar o apartamento dia 1º, eu aluguei antes, mas aí que tem um negócio de virada de mês, que aqui é comum, na virada que você só pode entrar na virada de mês. Então o apartamento estaria disponível no dia 1º, e a minha família, minha esposa e meus 2 filhos estavam com a passagem marcada para dia 8. Então tinha 8 dias para deixar o apartamento para receber eles. E eu não tinha nada. Então eu comecei aqui, gente, aqui é inacreditável que as pessoas jogam fora, vocês não acreditam. Aqui você consegue montar uma casa inteira com coisa que as pessoas jogam fora no lixo. É impressionante, não é brincadeira. E eu comecei a dar uma olhada, tem uma feira aqui perto de casa que vende muita coisa barata, usada, tipo uma feira que tinha no Rio, na Praça 15. Tem uma feira tipo essa que tem muita coisa boa, num preço inacreditável de barato. Então meu primo me deu uma cama, eu comecei. Meu primo me deu uma cama, o outro amigo me deu uma coisa. Eu sei que, graças a Deus, quando eles chegaram dia 8, o apartamento já estava praticamente montado. Muita coisa eu deixei para comprar junto com a minha esposa, para ela escolher e tal, mas quando eles chegaram já tinha cama. Para as crianças não tinha cama ainda não, mas tinha os colchões. Tinha 2 colchões, o apartamento tinha carpete e tal, então tinha 2 colchões já para eles dormirem. Bacana, cobertor, que eles chegaram em agosto, não estava muito frio ainda, mas já ia chegar o frio, então tinha bastante cobertor. Enfim, chegaram bem instalados já. Foi bem tranquilo, muita coisa eu consegui no lixo. Realmente a vida aqui no começo não é fácil, muita coisa eu fui pegando de amigos e tal, muita coisa eu peguei no lixo, muita coisa eu comprei nessa feira. Que se vocês vierem para os Estados Unidos, pesquisem essas feiras. O pessoal aqui chama de flea market, é tipo o mercado das pulgas, que é o apelido dessas feiras. Aqui perto de casa tem uma, bem grande, bem legal, que tem muita coisa, vocês conseguem comprar tudo ali, de coisas novas a coisas usadas, por um preço excelente. Então eles chegaram e desde então a gente só tem a agradecer a Deus todos os dias. A escola das crianças é maravilhosa, foi fácil de matricular os 2 mesmo em escolas diferentes, porque o Enzo é mais velho que a Giovana, tem 3 anos de diferença. Então o Enzo estuda numa escola, a Giovana estuda na outra, as escolas são excelentes. O ônibus pega na porta, deixa na porta, eles têm direito a café da manhã, têm direito ao almoço. Gente, a vida aqui tem que trabalhar, aqui é para quem gosta de trabalhar. Para quem não gosta de trabalhar, eu vou te falar, melhor vocês ficarem no Brasil. Mas se você tem garra para trabalhar, garra para correr atrás, aqui é a terra das oportunidades, tá? Só não trabalha aqui quem não quer. Aqui você vai ver mendigo na rua, sim. Tem. Esse negócio que não tem mendigo é mito. Tem. Pouco, mas tem. Aqui nessa região que nós moramos, tem. Em Los Angeles tem bastante. Mas não é falta de trabalho. Porque aqui você dá uma volta pelo seu quarteirão, você vai ver várias lojas escrito Now Hiring, agora estamos contratando, várias. Só não trabalha quem não quer. Os americanos, então, o que você precisa para trabalhar? Documentação e falar inglês. Todos os americanos têm isso, então não trabalha quem não quer, é só porque é vagabundo. Quem quer vem trabalhar, gente, aqui é a terra das oportunidades. Venham legalmente, de forma que vocês consigam trabalhar e vocês vão conseguir alcançar os seus sonhos. Assim como um dia foi o nosso sonho morar nos Estados Unidos, e ter essa vida que a gente leva hoje. A gente mora a 20 minutos da Disney, gente. A gente tem um passe anual da Disney. A gente pode ir a hora que a gente quiser na Disneylândia. Quando eu era criança, isso era um sonho muito distante para mim. Eu não imaginava chegar na Disneylândia. Eu só sonhava com a Disneylândia por sonhar. Mas eu não conseguia imaginar eu na Disneylândia, porque essa possibilidade não existia para mim. A gente não tinha grana para isso, nem de perto. E hoje, você vê, eu moro 20 minutos da Disney. Assim, meus filhos vão a hora que eles querem na Disneylândia. Então, gente, esse país é maravilhoso, eu agradeço todos os dias. Se você tem um sonho igual nós tínhamos, corra atrás do seu sonho, é muito possível. Se planejem, faz um planejamento bacana, que vocês vão conseguir assim como a gente conseguiu. E se a gente puder ajudar vocês em qualquer coisa, tem um e-mail comercial nosso,
Tem o nosso Instagram, que vocês podem seguir a gente lá, Cristianos na Califórnia, a gente dá dica lá diária, praticamente diária, de como viver aqui. Da nossa vida, uma vida de uma família comum nos Estados Unidos. A gente até usa esse slogan de vez em quando. É uma família comum, uma vida comum, só que uma vida muito superior, uma qualidade de vida que no Brasil a gente não tinha de jeito nenhum. Então, é isso. Eu agradeço se vocês... Eu me estendi um pouco no vídeo, ainda poderia falar mais, mas para não ficar tão grande. Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai ter um enorme prazer em ajudar vocês. E é isso, gente. A vida aqui, pelo menos pra gente, é maravilhosa. O que a gente puder, pode contar com a gente, tá? Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você deixar um like aí pra gente, se inscrever no nosso canal, porque a gente tem vários vídeos a respeito dos Estados Unidos, vida dos Estados Unidos, vida de uma família comum nos Estados Unidos. Ativa o sininho, porque toda vez que a gente fizer um vídeo novo, você vai ser comunicado. Acompanhe a gente lá no Instagram, já falei várias vezes. E é isso. Não deixe de realizar o seu sonho. Não deixe o seu sonho na gaveta. Corre atrás, igual a gente fez. Corre atrás que você vai conseguir. Se nós conseguimos, basta você ter o pensamento positivo, projetar e você vai conseguir. Você vai alcançar, igual a nós. Tá bom? Muito obrigado. Fique com Deus. E a gente se vê na próxima. Quem sabe você aqui nos Estados Unidos já, hein? See you next time!